Olá, meu nome é Marco Aurélio Lins, sou professor na Universidade FUMEC há 13 anos e, além de professor, sou coordenador de cursos na modalidade EAD. Eu coordeno os cursos de administração EAD e os tecnólogos em processos gerenciais, gestão comercial, gestão de RH e gestão financeira. Tanto como coordenador como professor, eu estou sempre à disposição de vocês. De imediato já vou dizer meu e-mail é marco.lins, L-I-N-S, @fumec.br. Como coordenador, eu entro diariamente, segunda a sexta, eu entro na minha caixa de e-mail, eu acesso a minha caixa de e-mail e terei o maior prazer em responder qualquer dúvida que vocês tenham. Dúvidas sobre o curso, dúvidas sobre alguma disciplina que estejam cursando, né? Normalmente não sei conteúdos diversos de outras disciplinas, mas dúvidas que vocês têm quanto à questão de avaliação, questão de qualquer coisa, que dúvida que eu não souber, eu vou atrás do professor, vou conversar e vou tentar responder, tá bom? Então, estou sempre à disposição de vocês. Como professor, estou aqui para não só para ministrar as aulas, não só para coordenar a disciplina, mas também para tirar dúvidas de vocês, sempre que precisarem. Para isso, existe no AVA, né, um recurso chamado Tira Dúvidas. Esse recurso, sempre quando vocês acessam esse recurso, colocam uma dúvida, ela chega na minha caixa de e-mail. Como eu já falei para vocês, diariamente eu acesso a minha caixa de e-mail, mesmo uma vez no dia. Então, sempre quando eu vejo uma dúvida, imediatamente eu entro e respondo essa dúvida. Tá? Nós estamos iniciando a nossa aula de gestão de processo da qualidade. Esse é o primeira aula. Nós teremos mais 3, que acontece aos sábados, um em cada mês. Então, vocês têm lá o cronograma certinho lá no AVA, um em cada mês. Então, março, abril, maio, junho. A de junho é antes da prova, uma revisão geral da matéria. Participe da aula. Vocês podem tirar dúvidas diretamente com o professor. Ok? Então, sejam bem-vindos, né? Vamos trabalhar para que nós possamos chegar ao final do semestre e falar, poxa, valeu, sabe? Aumentei meu conhecimento, né? Foi bom, ok? Isso contribuiu para mim, tá? É isso que nós queremos, né, fazer com que nós cheguemos ao final do semestre e sintamos isso, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela e nós vamos começar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Beleza. Então, como eu falei, a nossa aula é de gestão de processos e da qualidade, ok? É uma disciplina muito interessante, né? Vocês vão ver como é que essa disciplina é interessante, não só no mundo empresarial, não só, né, na administração das empresas como um todo, tá? Mas na nossa vida particular também. Tudo na nossa vida são processos, né? E por que qualidade? Porque a qualidade, ela está, né? Eu só consigo ter qualidade no meu serviço, no meu produto, aquilo que eu entrego para o meu cliente, se eu tiver processos bem definidos, processos bem estudados, processos bem desenvolvidos, ok? Se eu tiver esses processos bem feitos, com certeza eu vou entregar ao meu cliente, né, algo, né, de qualidade, né, algo, né, um serviço, um produto de qualidade, ok? Então, nós vamos ver aqui ao longo da nossa disciplina que o quanto é importante, né, a gestão de processos, ok? E nós vamos entender todas as fases, né? Como é que se faz ao longo, né, da nossa vida, nossa administração de empresas, né? Nossa gestão das empresas, como é que a gente trabalha essa questão de processos. Tudo bem? Tá? Então vamos começar, vamos falar um pouco. O que é um processo? Então veja bem, processo, eu coloquei uma definição bem rápida, bem simples, para que vocês entendam o que é. O que é um processo? Processo é um conjunto de atividades. Então, é um conjunto de atividades. O que são atividades? São
movimentos que eu faço, né? E que uma contando com a outra vai formar um processo. Interligadas, ou seja, essas atividades estão interligadas, né? E que tenham um objetivo definido. Né? Para quê? Né? Para que eu faço esse conjunto de atividades? Para atingir o objetivo, sim, X. Ok? Então, desde que nós tenhamos, né, um objetivo, e para chegar a esse objetivo, nós vamos definir um conjunto de atividades interligadas entre si. Né? Então, nós estamos falando de processo. Ok? Nós estamos falando de processo. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, muito fácil, né, que a maioria de vocês sabe fazer. Né? Para vocês entenderem, eu peguei um exemplo bem fácil para que vocês entendam. Né? Vamos fazer um café? Olha só que interessante. Né? Então, o que eu preciso para fazer um café? Coloque a água para ferver. Essa é a primeira atividade. Eu vou pegar uma vasilha, vou encher d'água, né, e vou colocar a água para ferver. Okay? Esse é o primeiro passo, a primeira atividade. Aí eu tenho uma outra atividade, eu posso fazer paralela a ela, que é em um filtro apropriado. Na verdade, eu posso ter filtro de pano, pode ter filtro de papel, não importa, mas um filtro apropriado. Eu coloco a quantidade suficiente de pó de café, né, de café lá dentro, ok? E deixo lá, beleza. Então eu coloco, né, eu posso colocar num recipiente, num bule, posso colocar esse recipiente com esse filtro com café em cima da própria garrafa. Após a fervura da água, enxague a garrafa. Por que é importante nós enxaguarmos o recipiente? Porque o café vem quente e ele já vai estar no recipiente quente, ele não vai esfriar, ok? Então enxague a garrafa com água quente, com um pouco da água quente, a garrafa térmica para obter calor. Enxague, né? Enxague a garrafa com água quente para obter calor, ok? Para permanecer o calor. Vocês entenderam isso? É importante isso. Colocar a água quente, né? Para que o ambiente que vai receber o café esteja quente, para que não, né, tenha um choque de o calor com a parte fria. Retire a água do enxágue e passe o café com o restante da água quente, logicamente. Depois que passou, deguste seu café, adocicado ou não. Aí você vai adocicar ou não. Veja bem, olha só. Então eu peguei um exemplo bem simples da nossa vida, né? Bem simples. E aí, o que eu fiz? Qual que é o objetivo? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso, né, processo. Qual que é o objetivo que foi definido? Fazer um café. Que nós possamos tomar um café. Pronto, acabou. Ok? Eu falei que o processo é um conjunto de atividades interligadas, não é isso? Tá. Então nós vamos lá. Quais foram as atividades? Colocar água para ferver, colocar café, um pó de café no filtro, né? Enxaguar a garrafa térmica, ok? Retirar a água quente da garrafa, passar o café com o restante da água quente, né? E depois que o café passou, o café está pronto, você degusta seu café, adocicado ou não. Eu, no meu caso, não gosto de açúcar, então não adoço o café, tá bom? Tá? Então, tá aí, né? Esse é um exemplo de processo. Agora imaginem vocês, tudo na nossa vida é processo. Vamos imaginar? Vocês acordaram de manhã. Então, né, cada um tem a sua rotina, né? O normal, vai ao banheiro, né? Escova seus dentes, lava seu rosto, ok? Veste uma roupa, e aí vai por diante, vai tomar seu café, vai fazer um exercício físico, vai trabalhar, ou seja, cada um tem sua rotina. A cada passo desse, nós temos um objetivo, não temos? Imagine, a cada passo desse nós temos um objetivo. E para cada objetivo nós temos um processo. E aí, olha só, eu tenho um conjunto de atividades que eu vou definir cada objetivo que eu vou atingir, me arrumar para trabalhar, ou para fazer um exercício físico, tomar meu café é um outro processo, né? Sair para trabalhar, ou seja, eu vou pegar meu carro, vou pegar um transporte coletivo, ou pegar o que for para ir trabalhar, executar o meu trabalho. Então, tudo isso nós temos objetivos com atividades. E o conjunto desses objetivos vai formar um macro processo, que é desde acordar até trabalhar, voltar e dormir novamente. Então, nós temos um macro processo,
nós temos dividido em processos, que esses processos são divididos em atividades, ok? Tá? Então, vejam bem como é que isso funciona. E na nossa vida funciona. Agora, imagina na vida das empresas. Imagina na vida das empresas, ok? Por isso que gestão de processos tomou uma dimensão muito grande, né, quando, lá atrás, as pessoas, as empresas, começaram a se preocupar com qualidade e oferecer aos seus clientes produtos e serviços com qualidade. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu não falei para vocês, mas eu trabalhei muito tempo no Sebrae MG. Eu fui gerente de consultoria do Sebrae e atualmente trabalho para o Sebrae. Eu não sou empregado do Sebrae, mas trabalho para o Sebrae. Eu sou consultor, né, da área de gestão no Sebrae. Tá? Trabalho com consultoria. Tenho o Sebrae como um grande cliente, como atendo outras empresas também, mas tenho o Sebrae como um grande cliente. E aí, eu trabalhava no Sebrae, uma indústria, uma grande indústria de contagem, não vou falar o nome, logicamente, né, nos chamou para fazer uma consultoria lá. E eu levei um consultor, na época, da área de qualidade, né, eles queriam implantar um processo de qualidade, ok? Qualidade total, nós vamos falar disso aqui muito, tá? Muito da nossa disciplina. Tá? Eles queriam, na época, implantar programas de qualidade total era assim, um pré-requisito para que a empresa pudesse manter a competitividade dela, e o que é até hoje, né? Então eles nos chamaram para isso. E eu levei, então, um consultor da época, que era um consultor da área de qualidade, de ISO 9000, tudo que nós vamos falar de ISO também, tá, gente? Tá? Eu só estou falando rapidamente. Quando nós chegamos lá, eu vou falar para vocês, na época, eu quase que não sabia nem o que era processo, nem o que era qualidade, eu estava engateando, né? Isso tem mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás. Então eu estava engateando esse processo, né? Só fui aprender mais, né, quando eu fiz o meu mestrado. Mas cheguei lá como consultor e imaginem que tinha uma linha de produção de umas peças pequenas, okay? Pecinhas pequenas, que eles forneciam para uma outra indústria que ia montar, né, algo utilizando essa peça. Quando nós chegamos lá, tinha lá, né, um layout bem definido, com a sequência de máquinas, tá bom? E começava-se a produzir essa peça lá atrás, até chegar ao final da linha. Ao final da linha, tinha um cidadão, ok? E qual que era o papel dele? Era pegar cada peça, e conferir visualmente se a peça estava, né, sem defeitos, estava legal. Se a peça estava sem defeito, ele colocava num recipiente ao seu lado esquerdo. Mas se a peça estava com defeito, ele pegava e tirava, descartava ela no seu lado direito. E aí por diante. Ele ia trabalhando isso. Eu bati o olho, sem saber nada, mas bati o olho no recipiente das peças defeituosas e vi que a quantidade era significativa. Lógico, na peça sem defeito era muito maior a quantidade, mas na quantidade com defeito, aquilo era significativo. E aquilo me assustou. Conversa vai, conversa vem, e tal, o gerente da empresa, o diretor da empresa nos apresentando a empresa, e nós andamos para lá, andamos para cá, conversamos, negociamos o trabalho, mostramos como é que o trabalho ia ser executado e tudo mais. Saindo de lá, o consultor estava comigo no carro do Sebrae, então aí eu perguntei, né? O nome dele era Paulo Roberto. Eu falei, Paulo Roberto, quando nós chegamos, nós fomos lá na área de produção, tinha lá um cidadão separando as peças, né? Então, eu vi que naquele recipiente de peças defeituosas tinha uma quantidade significativa. Tudo bem, a empresa está ali, vai entregar para o cliente uma peça sem defeito, não é verdade? Mas, será que aqui não é muita perda no processo, não? Ou seja, né, o que eu perguntei para ele? Ele ficou calado e começou a dar aquele sorrisinho, sabe? Eu falei assim, poxa, ali tem matéria-prima, ali tem energia elétrica, ali tem mão de obra, né, ali tem tempo, ali tem, você imaginar, né? Aquilo é um custo alto, né?
Aí ele falou assim, você já está começando a entender processo, né? Quando a gente fala de qualidade, isso foi palavras dele, foi quando eu me interessei por essa questão de qualidade, de processo, foi com esse, eu falo que foi por causa do Paulo Roberto, foi por causa dele mesmo. Ele virou para mim e falou assim, quando a gente fala de qualidade, entrega de qualidade, eu tenho que estar falando de eficiência. E aí entra um conceito, gente, né, que nós temos que trabalhar, que chama-se eficácia e eficiência. Eficácia, eficiência, eficácia, eficiência. E qual que é a diferença? Eficácia é atingir um objetivo. Eu tenho um objetivo, então fui lá, atingi o objetivo, fui eficaz. Beleza, atingi o objetivo. Qual que é a diferença da eficácia para a eficiência? A eficiência é atingir esse objetivo, mas com o menor consumo de recursos possível. Então eu vou atingir o objetivo com o menor consumo de recursos possíveis, recursos de matéria-prima, energia, mão de obra, qualquer coisa que você imaginar. Então ele chegou e falou assim, olha, a indústria que nós acabamos de visitar, ela está entregando certamente uma peça com qualidade para o seu cliente. Mas ela não está entregando, né, a qualidade para ela e para o seu cliente também. Por quê? Está meio confuso? Vamos voltar. Ela está entregando a peça com qualidade? Tá. A peça não vai estar defeito lá no cliente. Mas no fundo do fundo, ela poderia estar melhorando essa qualidade, entregando com muito mais qualidade. Por quê? Porque se ela diminuir o custo dela, se ela trabalhar na redução do custo dela, hein, reduzir o custo dela, ela vai conseguir fazer, né, uma peça com um preço muito mais competitivo, ela vai atender o cliente na qualidade que deseja e com um custo menor para o cliente. Aí sim ele está atingindo a qualidade de uma forma geral. Aí eu perguntei, muito bem, e aí como é que faz isso? É aí que nós vamos trabalhar a questão de processo. Ao invés de eu ter um fiscal que vai ficar lá no final conferindo peça por peça, né, para entregar para alguém, né, ao invés de eu ter lá no final para separar o que é peça boa e o que é peça ruim, ao invés disso, eu vou trabalhar máquina por máquina, dentro do layout. Eu vou conferir o que está gerando aquele defeito na peça lá no final. E vou corrigir lá na máquina X. Então eu vou trabalhar a melhoria do processo. Para quê? Para que chegue lá no final, não precise nem daquele cidadão e fica conferindo peça por peça. Todas as peças vão sair com qualidade. Isso me entusiasmou de uma quantidade, sabe? Porque aí eu acompanhei o trabalho dentro dessa indústria com esse consultor, acompanhei o tempo todo, eu fazia questão de ir lá e acompanhar e ver o trabalho que ele estava fazendo. Muito legal, né? E nós vamos ver tudo isso aqui na nossa disciplina, tá? Então eu contei esse caso, porque esse caso foi emblemático para mim, e mostra para vocês qual que é a importância disso. Eu vou contar uma outra história para vocês entenderem, né, dessa importância. Eu tive um aluno de administração EAD na FUMEC, alguns anos atrás, e esse aluno, as nossas aulas não eram nem remotas, eram presenciais lá na sala de aula, na FUMEC. E aí, eu fui para ministrar uma aula dessa, como eu estou ministrando aqui, e só tinha ele na sala. Conversa vai, conversa vem, era um senhor, né, não era um jovem, também não era idoso, não, mas era um senhor experiente. E ele se apresentou e falou assim, olha, eu sou diretor de logística de uma rede de supermercado X, que eu também não vou falar qual que é. Não é daqui do interior, é do interior. Mas eu sou diretor de logística dessa rede. E eu trabalho processo o tempo todo. E a área dele é logística, então ele trabalha processo o tempo todo. E a gente começou a bater papo sobre logística, sobre processo, né? E eu fui explicando algumas coisas, e ele falou assim, poxa, eu faço isso. Uma vez eu tive que ir nessa cidade, na cidade sede dessa empresa, e liguei para ele. Eu tô indo, ô professor, então vem cá, vamos bater papo, vem tomar um café comigo. Eu fui lá. Aí ele me mostrou um processo interessantíssimo, interessantíssimo. Imaginem um galpão enorme, que é o centro de distribuição dessa rede de supermercado. Então, de um lado tem uma
uma grande porta, onde que os caminhões dos fornecedores chegam para entregar produtos, tá bom? Então, existe toda uma logística de recepção desse produto e de armazenamento desse produto dentro do galpão. Então, eu tenho lá carros, esqueci o nome, mas são, que levam caixas e vai colocando, vai guardando. Então, tem todo um processo, né, de recepção. Aí depois, do outro lado, ficam os caminhões da rede de supermercado que vão receber mercadorias para abastecer as lojas. E como é que acontece isso? Né? Como é que acontece isso? Cada gerente de loja, diariamente, né, ele faz um levantamento das necessidades daquela loja. Então, preciso disso, está acabando isso, coloca as quantidades. Então, na hora que o centro de distribuição recebe essa solicitação de cada loja de supermercado, o que ela faz? Né? Ela imediatamente emite, né, um documento e que dispara, né, uma série de ações dentro do CD que as pessoas vão recolhendo aquelas mercadorias e vão colocando num ambiente. Até então, eles iam colocando em cima de pallets, né? Os pallets normais, e empilhando, né, as mercadorias em cima do pallet. E depois que empilhava em cima do pallet, né, eles vinham com aquele plástico filme, sabe aqueles plásticos que a gente utiliza, né, na cozinha e tal, aqueles plásticos, e ia contornando aquilo para formar um volume, né, ou vários volumes para uma loja, mas chegado de um certo tamanho, eles contornavam aquilo e levava para dentro do caminhão. Ok. Aí ele me mostrou, falou assim, aqui, professor, aqui, ó, só para rodar esse plástico filme aqui, ó, né, nessas embalagens, eu tinha aqui 5 pessoas. Para quê? Para carregar, para organizar e para passar esse plástico. 5 pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha o quê? 2 pessoas. As duas pessoas ajudavam a pegar e carregar e formatar. E aí, ele mudou o processo, como ele desenvolveram uma máquina que fica lá um tubo enorme nesse plástico filme, tá? Que eles ligam, né? Eles automatizaram, então eles ligam, né? Os dois ficam segurando uma parte do plástico filme e essa máquina começa, né? Onde que está o pallet, onde que está o volume, onde que está todo o material, todos os produtos empilhados, ele começa a girar. Então a máquina vai soltando esse plástico e ele girando, vai embalando, né, toda essa parte. De 5 passou para 2 pessoas, ok? Economizaram 3 pessoas. Ou seja, o que eles fizeram? Estão atingindo o mesmo objetivo, estão sendo eficientes, atingiram o mesmo objetivo com um custo menor. Entenderam isso? Tá? Isto é entregar um produto de qualidade. Então, um produto embalado, produto seguro, que for para dentro do caminhão, que vai chegar na loja e vai atender a necessidade da loja. Olha que interessante. Tá? Um aluno nosso, né? E aí ele foi me mostrando uma série de coisas, muito interessante essa visita também. Okay? Então, gente, eu estou dando esse toque para vocês estão vendo como é que... Eu já contei 2 casos que aconteceram comigo como profissional. Se vocês quiserem assim, enriquecer vocês de processo, para conhecimento de processo, dentro da empresa que vocês trabalham, começa a analisar os processos, começa a ver como é que funcionam as coisas, como é que você vê cada atividade que as pessoas fazem para chegar lá no final, né, e oferecer um produto ou um serviço para o cliente. E comece a contribuir, falando, poxa, será que não poderia melhorar isso aqui? Essa atividade não poderia melhorar? Essa outra atividade não poderia melhorar? Será? Né? É muito interessante isso. Tá? Trabalhem isso. Trabalhem que vocês vão ver que vocês conseguirão fazer isso e é muito legal. Tá? E na vida de vocês, comece a repensar os processos, comece a repensar essas coisas e vão ver como é que vai melhorar a vida de vocês. Ok? Muito bem. Então já está entendido o que é um processo. Vamos lá à nossa disciplina. Então, eu separei aqui alguns slides pelos nossos módulos. Então, né, eu vou ter um slide para cada módulo. Nós temos 12 módulos. Então, nós vamos ter 12 slides que nós vamos trabalhar nessas 3 aulas. Primeiro essas 3 aulas. E na última aula, nós vamos fazer uma revisão geral. Tá bom? Tá? Rapidinho.
questão só para vocês poderem fazer uma boa prova, né? Falar nisso, deixa eu dar só mais um minutinho, mais um recadinho que eu lembrei aqui agora. Vocês estão estudando EAD, e você sabe que dos 100 pontos distribuídos, 60 pontos é de uma prova e 40 pontos é de atividades. E para ser aprovado, vocês precisam de 60 pontos. Então, gente, lá no AVA, vocês têm lá um cronograma de entrega das atividades, com datas, né, para vocês desenvolverem, vocês fazerem, tal, ok? Para entregarem. Façam essas atividades, da melhor forma possível, estudem para fazer essas atividades e façam da melhor forma possível. Por quê? Imagine o seguinte, se vocês conseguirem nas atividades mais do que 30 pontos, vocês têm 40 pontos, se vocês conseguirem nas atividades mais do que 30 pontos, o que vai acontecer? Vocês vão precisar de menos da metade da prova, da pontuação da prova, para ser aprovado na disciplina. Simples assim. Tirem o tempo de vocês para estudar, tirem o tempo de vocês para fazer a atividade, tirem o tempo para desenvolver isso. Vocês estarão estudando para uma atividade e vocês estarão estudando, consequentemente, para a prova. Ok? Então, vamos falar. O nosso primeiro módulo de introdução, ele fala sobre a evolução da administração, evolução das empresas e as consequências dessa evolução para a gestão de processos. Então, vamos conversar um pouquinho disso. Evolução da administração. Vocês certamente já estudaram, né, teoria geral da administração. Okay? Se não estudaram, né, leiam um pouco sobre as teorias, tá? Para que vocês possam entender melhor isso. Veja que nós vamos lá na TGA, na teoria geral da administração, porque começa a falar lá, né, sobre processo, lá de trás. Então, a evolução da administração, da visão mecanicista à visão estratégica. Okay? O que é a visão estratégica? Análise ambiental. Vocês vão entender isso. O primeiro grande pensador da administração foi Frederick Taylor. Okay? O Taylor, primeiro vamos entender o porquê, né, da Revolução Industrial, o porquê da criação das empresas, né, lá atrás, nós estamos falando em 1860, 1800, antes de 1900, começou a Revolução Industrial. O que é que aconteceu naquela época? A demanda por produtos e serviços era muito maior do que a oferta. Okay? Então, as pessoas precisavam de tecido para fazer roupas, agasalhos, as pessoas precisavam de couro, as pessoas precisavam de tudo. E a população crescendo, precisando de mais produtos e serviços, né? E na época não existiam empresas, existiam pequenas oficinas mesmo, né? Artesanais, que desenvolvia ali, que eu trabalhava o artesão ali, com poucos ajudantes, alguma coisa assim, não existia, né, uma relação, trabalho, aquela coisa toda. Existia ali uma oficina, né, bem particular ali das empresas. Muito bem, ok. Então a oferta era pouca para a demanda. Então, como aquilo começou a ficar complicado, e aí alguém descobriu, né, que o grande problema era que, né, para se produzir, utilizava-se sempre a força humana. E fazer força mesmo para produzir. Né? Vamos dar um exemplo. Né? O tiar, né, que fabrica tecido. Né? Eu pego lá o algodão, os fios de algodão, né, coloco no tiar e vou tecendo aquilo ali. O tiar era na mão. Né? As pessoas iam tecendo aquilo ali na mão. Né? Isso tem um limite, a força humana tem um limite. Né? Nós cansamos, não é verdade? Tá? Mas aí, alguém, né, conta a história, conta a lenda, né? Não sei se foi isso que aconteceu exatamente, mas alguém começou a colocar uma água para ferver, né? Não sei se nem para fazer um café, para fazer um chá, mas começou a colocar uma água para ferver e viu que a tampa da chaleira, né, quando a água começava a ferver, ela começava a movimentar. Então alguém atinou e falou assim, poxa, peraí, o que movimenta aquela tampa? O que movimenta a tampa é o vapor, né? Se movimenta a tampa, vai movimentar outras coisas. Então, né, começaram a entender que o vapor era uma força motriz. Ok? E aí começaram a desenvolver máquinas com vapor. Olha que interessante. Começaram a
desenvolver máquinas por meio do vapor. Então começaram a ver que existia a possibilidade de se, né, desenvolver máquinas que não fossem movimentadas pela força humana, mas sim por outros tipos de força. E aí começaram a descobrir uma série de questões. Muito bem. Então começaram a desenvolver máquinas que produziam muito mais do que as máquinas manuais, né? As máquinas que dependiam da força humana. Quando começaram a descobrir essas máquinas, o que aconteceu? Apareceram também os investidores, apareceram também os empreendedores, ok? Os donos do capital. Então, quem tinha dinheiro na época e que conseguiu enxergar à frente, né? O empreendedor tem essa característica, ele enxerga à frente. Ele falou assim: poxa, se uma máquina produz muito mais do que uma máquina manual, se uma máquina a vapor produz muito mais do que uma máquina manual, okay? Poxa, e se eu juntar no lugar 2, 3 máquinas e fazê-las produzir? Eu vou produzir muito mais, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Naquela época, a preocupação era produzir, porque sabia que tinha muita gente querendo comprar. Eu não me preocupava com o cliente. Né? E aí começaram a aparecer as empresas como a gente conhece hoje, as indústrias como a gente conhece hoje. Né? Então, galpões com máquinas, contratavam pessoas para trabalhar e aquela questão. Mas, como nunca tinha tido empresa, também, né, nos pensava em processo. E aquilo começou a virar uma bagunça, uma bagunça. Né? E começaram a ver que era possível produzir muito mais do que se produzia com aquela estrutura de máquinas, estrutura de pessoas que estavam ali. Então aí apareceu, né, o Frederick Taylor. E que o Taylor era um engenheiro que estava assim, incomodadíssimo com aquela bagunça, com aquela baixa produtividade. Então Taylor veio com uma teoria que chama tempos e movimentos. O que ele fez? Ele começou a mapear, e nós vamos ver isso aqui, mapeamento de processo, mapear todas as atividades que eram desenvolvidas para desenvolver um produto ou serviço. E ele começou a organizar as pessoas numa ordem lógica, ok? Para produzir. E mais, ele começou a padronizar, né, a forma das pessoas executarem uma atividade. Então, ao invés de um fazer de cada forma, não, ele percebeu, ele fazia uns estudos que ele achava a melhor forma de produzir, cada um fazia a sua atividade, então aquela atividade era desenvolvida dentro de um padrão por todo mundo. E aí ele começou a ter maior produtividade, começou a ter maior eficiência. Né? E aí começou-se a produzir uma quantidade exponencialmente maior, né, com um custo bem menor. Olha aí a eficiência, tá bom? Então Taylor foi o primeiro a pensar. Só que a visão do Taylor era uma visão muito chão de fábrica, né? Ele pensava no chão de fábrica, ok? Então essa era a visão do Taylor, ok? Mas foi o primeiro a pensar em gestão, pensar em administração, muito bacana, tal. Né? Até hoje eu entro em empresas, eu vejo a Taylor claramente lá, né, dentro do processo de, né, fazendo tudo isso. Então eu vejo Taylor em tudo, né, que a gente vê. Daí o Taylor veio, né? A administração, a evolução da administração né, foi dada. Depois de Taylor veio Henry Ford, o famoso dono da Ford, né, da empresa Ford, que ele pegou a ideia do Taylor, que ele achava o Taylor fantástico, pegou a ideia do Taylor, colocou dentro da indústria dele. Mas o Ford também, que era um pensador, o Ford, o que ele fez? Né? Ele evoluiu a ideia do Taylor. E o que ele fez? Né? Ele praticamente automatizou, né, o processo que o Taylor tinha feito. O Taylor tinha colocado, né, pessoas na ordem de sequência, atividades sequenciais para se fazer, né, alguma coisa. Só que com o Taylor, você tinha o trabalhador tinha que ir lá buscar a peça, colocar a peça do lado dele, né, e montar aquilo. Aí ele montava um conjunto, passava para o outro da frente, que com aquele conjunto ia montar outro. O que o Ford fez? O Ford montou uma linha de produção em que, né,
era uma linha que vinha em sequência, então a pessoa aqui estava no seu posto de trabalho, qual que era o trabalho dele? Era pegar uma peça e colocar no conjunto. Então ele fazia isso o dia inteiro, pegava uma peça e colocava no conjunto, né? E aquilo ia passando, e cada um ia fazendo a sua atividade, pegando peça e colocando no conjunto, até chegar lá na frente o motor estava pronto do carro. Isso deu muito mais dinâmico e muito mais negócio. Então Ford foi o segundo. Só que, com essa mecanização, né, começaram a haver problemas. Né? Problemas porque as pessoas começaram a verificar que, né, eles estavam só fazendo a mesma coisa, né? E não evoluía ele como pessoa. Né? E nós, seres humanos, precisamos de evoluir como pessoa e como, né, trabalho, né, que a gente faz. Nós precisamos evoluir. Então eles começaram a ver aquilo começou a criar uma crise, né, uma crise dentro das empresas, tá bom? As pessoas começaram a ficar insatisfeitas, né? Então, revoltas e tudo mais. E o que aconteceu, então? Né? Começou a vir uma escola da administração, que nós chamamos de escola comportamental. Né? São psicólogos que começaram a estudar, então veio Maslow, vieram vários, né, pensadores, né, para falar, opa, peraí, nós temos que ter produtividade, sim, temos que ter, mas tem que trabalhar o ser humano. Né? Então, começou a ter. Até que a administração começou a evoluir tanto que nós chegamos na era de, né, 1980, 70 para frente. Né? E aí, o que aconteceu? Aquilo que fez com que houvesse a Revolução Industrial, que era a oferta ser menor do que a demanda procura ser muito maior do que a oferta, né? O que aconteceu? Na hora que chegou lá pra, perto de 1970, aí você já tinha Estados Unidos produzindo, Europa produzindo, América do Sul já produzindo alguma coisa e tal. Quando começou, então começaram a ver que a oferta em vários setores estava empatada com a demanda, ou em alguns setores estava até a oferta além da demanda. Então, as empresas que, lá na época de Taylor e na época da escola comportamental e tudo mais, preocupavam só com o dentro da fábrica, né, começaram, então, a preocupar também com o fora da fábrica. Por isso que a gente fala de análise ambiental. Então, os donos das indústrias, os diretores das indústrias, começaram a perceber que eu não tinha que preocupar só com o que estava produzindo, eu tinha que preocupar lá fora. Preocupar com o cliente, né? Saber o que o cliente queria, o que o cliente estava procurando fazer, ok? Ele precisava de preocupar com isso, né? Ele precisava de preocupar com os concorrentes, o que os concorrentes estavam fazendo, né? E precisava de preocupar com seus fornecedores, precisava de preocupar com tudo que estava fora, né? Então começou-se a desenvolver, né, os processos de planejamento estratégico dentro das empresas, ok? Então, a gente fala da evolução da administração, porque isso tem tudo a ver com o processo. Vocês viram lá que Taylor, né, lá atrás, 1910, mais ou menos, ele começou a falar sobre isso, né? Como o processo começou lá atrás, nessa evolução da administração, né? De que pensava só aqui dentro, né? Começou a pensar lá fora, ok? Com isso vieram a evolução das empresas. A evolução da administração forçou a evolução das empresas, né? Hoje nós temos estruturas organizacionais muito mais enxutas. O que são estruturas organizacionais? Vocês já viram isso? São aquelas conjunto de quadrinhos, né, que eu tenho lá diretor, abaixo tem gerência, abaixo tem os supervisores, abaixo tem o pessoal operacional. Né, são aquelas estruturas que nós chamamos de estruturas organizacionais. Ok? Tá? Então vocês já devem ter visto isso em algum livro, alguma disciplina, né? Que são aquelas estruturas. Eu tenho lá presidente da empresa, tem diretores da empresa, tem gerentes da empresa, supervisores, vários níveis hierárquicos, né? E eu tenho lá, né, as pessoas operacionais. No passado, né, tinha-se a ideia, imaginava-se que, né, quanto mais nível hierárquico tivesse, presidente, diretor, gerente, supervisor, chefe de seção, não sei o quê, blá, 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 quanto mais nível hierárquico tivesse, mais organização eu teria dentro da empresa. Tá? Isso ano passado, quando se iniciou. Né? Não, nós temos que ter nível hierárquico para ter organização, para ter tudo certinho dentro da empresa. Tá bom? Só que com o passar do tempo, as empresas começaram a reparar que quanto mais nível hierárquico eu tiver, menos autonomia eu dou para o pessoal da ponta. O que é o pessoal da ponta?
Vamos traduzir isso para vocês. O pessoal da ponta é aquele, numa loja, é o vendedor que está ali com o cliente diretamente. Numa indústria, é aquele que vai atender o varejo lá, que está lá com o cliente diretamente, né? É aquele que está trabalhando, produzindo realmente uma peça, né, numa indústria, tá? Então esse é o pessoal da ponta. Então, quanto mais, você começar a reparar que quanto mais nível hierárquico eu tinha, menos autonomia esse pessoal tinha para ter poder de decisão. Menos autonomia tinha para ter poder de decisão. Então, começaram a entender que, poxa, nós temos que dar mais autonomia para quem está lá na ponta, quem está atendendo o cliente, para resolver o problema do cliente. Nós temos que resolver o problema do cliente. Então, começaram a se diminuir esses níveis hierárquicos. Vou dar um exemplo dentro da Universidade de Fumec. Eu falei para vocês que eu sou coordenador de curso. Então, lá na Faculdade de Ciências Empresariais, que eu trabalho na FACE, né, nós temos lá a diretora, a professora Renata Tolentino, abaixo da diretora, os coordenadores de curso, que eu sou o coordenador, abaixo de mim, os professores, que são operacionais. E a gente resolve as questões, é assim, muitas vezes no corredor. Oh, faz isso, faz aquilo, ok? E eu resolvo com os professores, resolvo com a Renata. Por quê? Né? Nós, professores, os professores de um modo geral, né, eles têm total autonomia para gerir a sua sala de aula. Então, começaram a ver que as estruturas organizacionais mais enxutas, ou seja, com menos níveis hierárquicos, funcionam melhor. Conseguem fazer os processos andarem mais rápido, com mais eficiência e com mais qualidade. Okay? Então, aquela ideia de que quanto mais nível hierárquico, maior a organização, né, poderia até ter organização, mas não tinha efetividade. Entenderam? Tá? Então, essa ideia acabou. Né? Eu diminuo os níveis hierárquicos e dou mais autonomia quem está na ponta para resolver o problema. Outra questão que contribuiu demais para a evolução das empresas é a evolução tecnológica, né? A tecnologia. Né? Eu, como consultor, eu sou consultora desde 1986, ou seja, vários de vocês que estão me assistindo nem eram nascidos. Tá? Uma das grandes dificuldades quando a gente ia dentro da empresa, principalmente varejo, né? Eu falo varejo, supermercado, loja de roupas, loja de calçados, tal. A grande dificuldade da época era ter controle de estoque. A grande dificuldade. Né? Hoje, você pega qualquer loja de supermercado, qualquer supermercado que você quiser. Lá na central, alguém lá que está na frente do computador, se ele acessar a loja XYZ dele, ele vai saber naquele momento quanto existe de estoque, quanto que aquela loja já vendeu, né? Quanto que ela já faturou naquele dia, né, que foi venda, okay? O que houve de perda, ele sabe exatamente ali. Sabe, só ele clicar ele vai saber. E como é que se chegou nisso? Simplesmente uma coisinha chamada código de barra. Código de barra. Okay? Veja bem, eu estou falando de tecnologia, tá, gente? Com o código de barra, tudo que entra dentro da loja, tudo que entra na loja, entra com código de barra. Então, já sabe que aquilo entrou na loja. E vocês são usuários do supermercado. Tudo que sai na loja sai com código de barra. Então, quem clica lá na central, clica na loja e tal, sabe exatamente qual que é o estoque daquela loja, quanto que aquela loja vendeu, o que entrou naquela loja naquele dia. E pronto. Eles sabem a informação. Isso só foi permitido por causa da evolução tecnológica. Eu tenho um exemplo. Agora, pensa a tecnologia de um modo geral na nossa vida. Computadores, celulares, tudo mais. Essa aula que eu estou ministrando aqui, estou gravando o meu computador aqui na minha casa, no meu escritório. Estamos gravando isso aqui. Quem imaginaria essa tecnologia quando eu comecei a dar aula? Né? Ninguém conseguiria imaginar isso, tá bom? E aí a tecnologia está evoluindo e melhorando a nossa vida e fazendo com que as empresas, né, elas fiquem espertas, né, para que possa cada vez mais melhorar. A exigência dos clientes. Eu costumo brincar, gente, brinco sério, eu falo que, né, nós, clientes, somos bichos chatos. Né? Nós somos muito chatos. Por que nós somos chatos? Porque nós queremos sempre mais por menos. O que é isso?
eu estou acostumado a ir numa empresa e comprar um produto. Aí lá, né, poxa, tá normal, o cara me atende, mas um pouco demorado, mas me atende, tá ali, aquela questão toda, tá bom? Tá. Mas aí, por acaso, eu vou numa outra empresa do mesmo ramo e eles lá eles mudaram o processo e me atendem assim numa rapidez eficiente, uma coisa maravilhosa, coisa tranquila. Aí o que eu faço? Eu, cliente, né, começo a querer exigir daquela outra empresa, começo a querer exigir daquela outra empresa que faça a mesma eficiência, né, da empresa que eu fui recentemente. Né? E isso começa a fazer com que eu passe a ser mais exigente dos meus fornecedores. Né? Então eu exijo que essas empresas evoluam. Por que o outro faz e você não faz? Então eu vou começar a trabalhar com o outro. E isso quer dizer, traduzindo dentro das empresas, chama-se competitividade. Porque o cliente, se eu não atendo o cliente eficientemente como o outro, eu estou perdendo competitividade. Então, a exigência dos clientes faz com que as empresas evoluam. E redução do nível de desperdício. Aqui está o conceito de eficiência. Né? Quanto menos desperdício eu tiver, menos custo eu tenho, eu estou atingindo um objetivo com o uso de menos recursos possível. Ok? Então, e tudo que nós falamos aqui da evolução das empresas veio a partir daí. Quais são as consequências dessas evoluções para a gestão de processo? Melhoria de produtos. Né? Estava comentando agora, há pouco tempo, com um amigo meu, o meu carro, estou com quase 100 mil quilômetros rodados, quase 100 mil quilômetros rodados, e a gente comentando, o meu primeiro carro, que foi um Fusca, na minha vida, o motor durava lá 30 mil, 40 mil, 50 mil quilômetros, eu tinha que retificar. Hoje, nem se pensa nisso. Né? O motor hoje, fundir motor é uma coisa assim raríssima que existe. Okay? Então os produtos começaram a melhorar, o desempenho dos produtos começaram a melhorar, a televisão, tudo que se você imaginar, né, começaram a melhorar profundamente. Tá? Okay? Então os produtos melhoraram de qualidade, né, muito, muito forte, né, por causa da evolução tecnológica, por causa da exigência dos clientes, por causa da visão estratégica, por causa disso tudo. Houve uma mudança do pensamento dos gestores. Que coisa interessante. Né? Por que isso? O gestor, na época, estava preocupado com dentro da fábrica, não estava preocupado com o cliente, não. Lá tinha cliente, tudo que eu produzisse e colocasse, o cliente ia comprar. Isso obrigou os gestores a pensarem mais nos clientes, pensarem mais lá fora, pensarem mais em competir, ter competitividade, né? Entregar melhor para o seu cliente. Okay? Isso fez com que os diretores, os gestores, começassem a engajar nos processos. Né? Muito interessante. O conceito de qualidade total, que eu já falei aqui, que é a entrega com o menor custo possível do produto que o cliente deseja, dentro da expectativa do cliente. E, como consequência, a concorrência mais acirrada, que faz com que as empresas evoluam. Né? A concorrência mais acirrada faz com que as empresas evoluam. Então, esse foi o primeiro módulo, que é um módulo introdutório, para a gente entender a história e para que a gente entende da gestão de processo. Beleza, vamos lá. Depois do segundo módulo, fala sobre grupos de tarefas. O que são esses grupos de tarefas? Quando eu penso em processo, né, eu tenho que ter pessoas dentro da empresa, né, que saibam ouvir. O que é saber ouvir? Saber ouvir quem está na operação, saber ouvir o cliente, saber entender, né, o que o concorrente está fazendo no mercado. Eu tenho que ter essas pessoas, esse grupo de pessoas, que pensem estrategicamente. Ok? Pensem estrategicamente. O que é pensar estrategicamente? Poxa, eu estou ali, cabe a mim analisar o que está acontecendo no mercado, cabe a mim analisar né, qual é a evolução que está acontecendo no mercado e definir se eu tenho que implantar um novo processo ou alterar o processo que está funcionando. Então, vou contar mais, vocês vão ver que eu conto muito caso. Né? Vou contar um caso com vocês. Eu trabalhava,
quando eu comecei a dar aula lá na cidade de Itabira, e era consultor de associação comercial. E eu fui a uma feira mecânica, lá no sul do país, com um grupo de empresários lá de Itabira. E aí um dos empresários, que ficou muito meu amigo, né, ele viu lá uma máquina, um torno, né, computadorizado, um torno maravilhoso, chama torno CNC. E aí, ele olhou para o torno e falou assim, nossa senhora, esse torno na minha indústria, ele vai dar uma dinâmica maravilhosa, vai dar uma produtividade maravilhosa, eu vou produzir com muito mais rapidez, com muito mais eficiência, maravilhoso. Ele começou a vislumbrar tudo. Só que o que ele falou? Eu vou ter que mudar um monte de processo lá dentro da minha empresa, por causa desse torno, ok? Isso cabe ao diretor. Ele viu uma oportunidade no torno, comprou o torno, falou assim, eu vou ter que mudar um monte de processo dentro da minha empresa. Olha que interessante. Então, isso cabe a quem está em cima, quem está, né, lá em cima. Então, esse é o grupo pensar. Ok? É aquele que pensa, né? Que eu tenho que implantar novos processos, algum processo não está funcionando, eu tenho que corrigir esse processo, eu tenho que melhorar esse processo. Esse é do grupo pensar. Normalmente formado pelo dono da empresa, pelos seus diretores, né? Estão ali. Ok? Depois eu tenho o grupo agir. O que é o grupo agir? Que é o corpo gerencial das empresas. Normalmente é o corpo gerencial, que é o elo ali, né, entre quem está lá em cima e quem está lá na operação. Então, esse corpo gerencial, que é o grupo agir, ele recebe do quem está lá em cima na estratégia da empresa, ele recebe, ó, nós temos que implantar esse processo, tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Ok. Então, ele recebe isso e ele organiza, ele chama pessoas, ele chama, ele adquire, né, pede para adquirir equipamentos, tudo que for preciso, né, treina as pessoas e implanta os processos. Ok? E aí, então ele faz esse elo, ele recebe essa informação. Nós temos que implantar um processo. Então ele organiza recursos, né, treina essas pessoas e começa a implantar. E aí nós vamos lá, né, no último grupo, que é o grupo aprender. O que é o grupo aprender? É aquele que executa o processo, e realmente está ali trabalhando no processo, e que controla os processos. Então vocês vão ver, lá mais na frente nós vamos falar sobre indicadores de desempenho, vocês vão ver o seguinte, né, que quando eu planejo, quando esse grupo aqui pensar, planeja os processos, né, ou seja, que eu vou ter que modificar um processo ou implantar um outro processo, quando ele planeja esse processo, ele define indicadores. Para que servem esses indicadores? Para saber se aquilo que foi planejado está sendo executado ou não. Ok? Então, esse grupo aprender é aquele que executa. Então, normalmente, para quem aqui já entrou em grande indústria, vai ver lá que tem um quadro, chama-se gestão à vista. Então tem lá gráficos que mostram, né, naquele setor se aqueles objetivos que foram traçados estão sendo atingidos ou não. Ok? Então mostra lá. Né? E aquilo não é para punir ninguém. Muita gente fala assim, poxa, se eu não conseguir bater a meta, eu estou lascado na empresa. Não, não é para isso. Qual que é a ideia daquilo? Se eu estou atingindo um objetivo, pô, bacana, o processo está legal, está tudo certinho. Se eu não estou, cabe ao grupo agir e ao grupo pensar, parar e pensar, o que está acontecendo que nós não estamos conseguindo o objetivo ali? Reúne o pessoal, discute isso, né? Aprende com aquilo ali, melhora aquele processo para voltar a atingir o objetivo. É muito melhor fazer isso do que chegar lá no final e falar assim, poxa, está tudo errado que nós estamos fazendo, né? Deu tudo errado, ok? Então, é para que você possa ter melhorias contínuas ao longo, né, da execução daquelas atividades, daquele processo, ok? Então, nós temos esses três grupos. Você já deve ter visto, em alguma disciplina também, né, os níveis de planejamento dentro da empresa. Então, é uma pirâmide, né, normalmente é uma pirâmide que tem 3 níveis. Então, eu tenho o nível estratégico, ok? Que é o primeiro, que se equipara ao grupo pensar. Então, eu tenho o nível estratégico que se equipara ao grupo pensar, que é composto pelos diretores da empresa, os donos da empresa e tudo mais, okay? Que é o grupo pensar. Eu tenho o nível
tático, que é o nível intermediário, que é composto pelos gerentes das empresas, que é o grupo Agir. E eu tenho o nível operacional, que é o grupo Aprender, que além de operar, né, ele controla, né, tudo que foi produzido, que não foi produzido, e alimenta os gráficos. Por que é chamado de grupo Aprender? Porque eles aprendem com seus próprios erros, aprendem com o processo e vão, né, alimentando aquilo ali, né, com ideias e com coisas para que as coisas funcionem, tá bom? Então esse é o famoso grupo Aprender, tá bom? Que nós podemos comparar com essa pirâmide, né? Que eu tenho um nível estratégico, tático e operacional. Então, da mesma forma, eu posso pensar no grupo Pensar, Agir e Aprender, ok? Muito bem, gente. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco, né, da interligação dos processos com outros instrumentos administrativos. Ou seja, quais são esses instrumentos? O planejamento estratégico, a estrutura organizacional e com a qualidade total. Aí nós já vamos começar a falar um pouco sobre qualidade, ok? Espero que vocês, né, tenham gostado da aula. Volto a repetir, não vou me cansar de falar isso. Não fiquem com dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Vocês estão estudando de casa, estudando na onde que tiverem, ok? Na hora que tiverem estudando, né? Mas vocês não estão isolados. Existe uma estrutura, gente. Deixa eu explicar para vocês. Existe uma estrutura que é a FUMEC, nós chamamos de FUMEC virtual, que lá nós temos pedagogas, lá nós temos tutores e nós temos a gestão dos professores, ok? Tá? Então a FUMEC virtual, tudo que vocês enxergam lá no ambiente virtual, as atividades, a organização dos módulos, tudo lá, quem faz aquilo é a FUMEC virtual. Existe uma estrutura de professores, de pedagogas, de tutores para atender a vocês. Vocês não estão isolados. Então, por isso que eu falo, e volto a repetir, se tiverem dúvidas, por favor, utilize o recurso Tira Dúvidas, né? Façam perguntas. Os professores vão responder a vocês. Vocês podem ter certeza disso. Os professores vão responder. Caso algum professor não responda a vocês, não hesitem. Passem uma mensagem para mim. Pode ser lá no ambiente virtual, tendo a Fale com o Coordenador, ou pode ser no meu e-mail, marco.liz@funec.br. Passa uma mensagem para mim e fala assim, professor, o professor Marco Aurélio, o professor XYZ da disciplina tal, eu passei uma dúvida para ele tem X dias, ele não me respondeu. Eu vou cobrar do professor. Cabe a mim, coordenador, cobrar do professor. Então não fiquem com dúvidas, gente. Tá? Vamos tirar essas dúvidas. Eu quero que vocês cheguem, não é só para obter nota. Eu quero que vocês cheguem ao final do semestre e vocês saibam exatamente, né, sobre processo, o que acontece, o que é gestão de processo, o que é qualidade, o que é ISO, tá bom? Para que vocês possam ampliar esse horizonte e tentar melhorar a vida de vocês, melhorar a gestão das empresas, ok? Trabalhar isso bem melhor, ok? Por favor, não fiquem. E mais, quem for assistir essa aula depois, né, algum tempo, participem das aulas aos sábados. Participem dessas aulas aos sábados. Elas são muito interessantes. Né? Elas falam que vocês possam tirar dúvidas, né, comigo, com os professores. Tá bom? É uma oportunidade, né, que nós temos. Olha, vou falar para vocês, não estou falando, vou falar de faculdade nenhuma, mas são raríssimas as faculdades que, na modalidade EAD, disponibilizam essas aulas, né, que vocês podem tirar dúvidas diretamente com o professor. Participem das aulas. Vocês vão ver que vocês só vão ganhar com isso. Ok, gente? Então, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula, né, que acontecerá no mês de abril. Ok? Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.